Bom, nobres alunos, estamos de volta. Nesse segundo vídeo, então, nós vamos falar então sobre o arminianismo, os ramos protestantes, brevemente, um pouco das guerras religiosas, que no seu material fala sobre a Guerra dos 30 anos, eu citei até a Guerra dos 100 anos, e também vamos fazer uma diferenciação da teologia calvinista e da teologia arminiana, e até mesmo a wesleyana, que é chamado hoje de wesleyana, que vem do arminianismo de Jacob Arminius. Vale lembrar que Arminius ele vai surgir depois da Reforma, o seu nascimento e tal é depois da Reforma. E então ele vai entrar em embate e discussões com algumas doutrinas de cunho calvinista. Nessas entrelinhas da discussão vão surgir outras igrejas, como a metodista, vai surgir as igrejas batistas e o prosseguimento pós-reforma nas denominações que nós chamamos hoje de tradicionais, as mais antigas. E a lógica delas vai se derivar as denominações que temos hoje, tradicionais ou não, as de missões, como é dito aí na história eclesiástica, inclusive o movimento pentecostal e o neopentecostal dos dias de hoje. Mas na teologia arminiana e ainda nessas guerras e os ramos protestantes, vale salientarmos inicialmente os ramos protestantes. Nós sabemos que a reforma de 1517, né, eu tenho um rascunhozinho aqui para poder seguir uma sequência com os colegas. Então nós temos que a partir de 1520, logo depois, né, nós já vamos ter uma ramificação dos luteranos. A reforma é feita por Lutero, né? Então cunho luterano a partir de 1517, o desenrolar da reforma, e nós vamos ter a partir de 1520, logo em seguida, nós vamos ter também uma outra ala também reformada, que são os anabatistas em 1525, que nós comentamos no vídeo anterior sobre os anabatistas. E um pouco mais à frente, cerca de 35 anos, 1560, vai surgir então os presbiterianos com a doutrina calvinista. Então, a princípio, lá de 1517, logo em 1520, já começa uma ramificação para os anabatistas e para o surgimento dos presbiterianos. Por um outro lado, o luterano segue como está até os dias de hoje, né? É uma denominação realmente histórica. Mas nós também temos dessa ramificação, logo em seguida, em 1520, uma outra linha que podemos dizer assim, que são dos anglicanos, que é a igreja inglesa instituída por Henrique VIII, que tem uma história particular aí, é uma igreja do próprio país, do próprio rei, do próprio reino, né, que Henrique VIII institui, isso por volta de 1534, os anglicanos. Dois anglicanos, um pouco mais à frente, quase 100 anos depois, em 1612, vai surgir o que nós chamamos de batistas, tá? E ainda, depois dos anglicanos, mais à frente dos batistas ainda, por volta de 1787, já é século XVIII, né? Começamos lá no século XVI, na Reforma, 1517, e já estamos falando em 1787. Aí nós vamos ter, sim, os metodistas, a história, melhor dizendo, de John Wesley, do avivamento, né? Daquela influência toda que John Wesley teve, voltando ali, sim, o culto voltado para um pouco mais espiritual do que extremamente doutrinário. E aí sim se estuda aí nas doutrinas wesleyanas. Vale lembrar que através dos pronunciamentos, das pregações de John Wesley, que nós temos uma noção da sua teologia, que nós vamos ter, né? John Wesley não deixou grande legado escrito, mas o que ele escreveu é suficiente para nós sabermos os seus posicionamentos doutrinários e a sua postura arminiana. Antes de falarmos de arminianismo, vamos lembrar apenas um pouco aqui, para não fugir da nossa grade aí,
da Guerra dos 30 anos e outras que vão somar quase 100 anos. Essas guerras de 30 anos aqui, ela na verdade, ela vai configurar mais guerra entre católicos e protestantes e vice-versa. Não foi fácil implantar uma reforma, não é fácil um rei aceitar, um governo aceitar uma mudança de catolicismo para o protestantismo ou vice-versa, não é tão fácil. Houve ocasiões que de católico passa-se a protestante e a próxima rainha, como na Inglaterra, ela prefere retornar para o catolicismo e isso vai fazer com que grandes problemas ocorram e depois torna-se protestante de novo em outro momento da história do país. Então nós temos a revolta dos camponeses, 1524, ela é curta, né? A 1525, que ocorre na Alemanha. Nós vamos ver que essas guerras são pulverizadas. Suíça, Alemanha, Países Baixos e o centro da Europa. Então essa é feita, como o nome já fala, a revolta dos camponeses. E os líderes que estão envolvidos aqui é Tomás Manzer, melhor dizendo, e Filipe de Hesse. E o resultado é repressão brutal dos camponeses e elaboração dos 12 artigos. A Guerra de Capel, escreve-se Capel, 1529 a 1531, ocorre na Suíça. São lugares católicos, os chamados cantões católicos versus os cantões protestantes. Briga religiosa, guerra religiosa, né? Quem está na liderança que aparece aí é Eurico Zwinglio, reformador. E Zwinglio, ele é derrotado, morte de Zwinglio, e a derrota dos protestantes. Então nem sempre o protestante vai vencer esses embates aí. A Guerra de Esmalcalda, 1546 a 1555 na Alemanha. Esse material vocês não têm aí no EAD, tá? Eu elaborei aqui só para vocês terem uma noção desse montante de guerra religiosa, o tempo, o porquê e a liderança disso e aonde também. Então são protestantes da Alemanha e o Sacro Império Romano, ainda ocidental. Nós vamos ter aqui o imperador Carlos V como expoente, liderança, Filipe de Hesse, que aparece novamente aqui, João Frederico da Saxônia, Duque Maurício da Saxônia. Temos o resultado disso, a derrota dos protestantes, renovação das hostilidades, reconhecimento legal, uma certa tolerância aos luteranos, paz de Augsburgo e uma aceitação do luteranismo como uma religião, embora não fosse a predominante, né? Temos a revolta holandesa de 1559 a 1579, uma guerra de 2 anos nos Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, né? Aí envolve a Espanha com os Países Baixos. Então os líderes mais importantes ali, Filipe II, e Guilherme, chamado de O Silencioso. E o resultado disso é divisão dos Países Baixos, a União Protestante de Utrecht, no norte, que é a Holanda, e a Liga Católica de Arras, no sul, chamado Bélgica. Então houve uma divisão, inclusive, aí, fronteiriça e divisão de religiões aí. Guerra dos 30 anos em si, 1618 a 1648, envolveu a Alemanha e Europa Central, o Sacro Império Romano, Alemanha, Dinamarca, Suécia, França e Espanha. Os atores aí, Frederico V, eleitor do Palatinado, o imperador Ferdinando Gustavo Adolfo, o duque Maximiliano da Bavária, João Tilly, Cristiano IV e Albrecht Wallenstein. E aí o resultado dessa Guerra dos 30 anos foi a Paz de Westfália, fixação das fronteiras políticas e religiosas, aprovada a tolerância religiosa limitada, jesuítas expulsos de territórios protestantes e reconhecimento do calvinismo. Vamos comentar agora sobre o arminianismo e as diferenças doutrinárias com o calvinismo.
Os alunos perguntam muito isso em aula e perguntam muito na igreja. Parece que a visão calvinista é que impera, mas eu quero alertar aos alunos que o mundo é evangelizado atualmente por 95% de pentecostais, denominações pentecostais em missões, principalmente estrangeiras e depois dentro da cidade, nas metrópoles. E é o mundo pentecostal hoje, né, que detém uma certa doutrina que é de cunho arminiana. Então, quando nos vem perguntar, parece que nos colocam contra a parede dizendo que o calvinismo é a visão correta ou a mais correta. É bom deixar claro que a Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja de cunho pentecostal, com compromissos da Reforma Protestante em sua doutrina, no seu manual de doutrinas, ou assim cremos, e por sermos de cunho pentecostal, nós temos um lastro de metodismo na nossa história e temos um lastro, evidentemente, de arminianismo. Então eu vou frisando conforme nós vamos falando aqui numa grade que eu propus, nós vamos comentando as diferenças entre o calvinismo, a doutrina, e o arminianismo. É saudável falar no meio teológico que existem teses, teorias e diversidades com relação a doutrinas. E todas elas vão buscar, estou excluindo aqui heresias, mas todas elas vão buscar e vão tentar comprovar isso de forma bíblica. E vai encontrar versículos que podem ajudar a confirmá-las, mas também muitos outros que vai criar dificuldade que não vão confirmá-las, tá? Tanto para calvinismo quanto para arminianismo, ou que você pensar de outra doutrina que possa estar aí no ar nos dias de hoje, inclusive. Então, muito cuidado com isso. Creia que você está numa denominação que lhe dá todas as condições teológicas e mais um curso teológico desta qualidade, para que você tenha o discernimento de conhecer, mas porém saber que a sua fé lhe arremete a crer numa doutrina específica da sua denominação que você serve hoje, que é o caso Igreja Metodista Wesleyana, ok? Então não devemos considerar quem é certo ou quem é errado, quem é melhor ou quem é pior. São doutrinas elaboradas, tá? Ao longo dos séculos. Então nós temos algumas diferenças que eu elaborei aqui, doutrinárias da posição calvinista e da posição arminiana. E algumas questões. A primeira delas é o pecado original lá de Adão no paraíso. Para o calvinista, é uma total depravação do homem e culpa herdada até os dias de hoje do próprio Adão. Na posição arminiana, a fraqueza é herdada de Adão. Até aí parece muito parecido. Não vejo muito problema aí. Mas, num outro quesito, uma outra questão, chamada vontade humana, a doutrina, a posição calvinista, ela diz que a vontade humana é aprisionada pelo pecado, enquanto a posição arminiana, a posição da vontade humana, ela é livre para praticar o bem espiritual. O homem tem essa capacidade de fazer o bem espiritual. E ele não é aprisionado. Tá? Veja bem as diferenças aí. Quanto à graça de Deus, lá no calvinista ele vai dizer que a graça comum ela é dada a todos. É aquela graça que todo ser humano recebeu, independente de salvo ou não, predestinado ou não. A gente vê pessoas que têm qualidades musicais, qualidades e habilidades, pensamento, inteligência. Isso foi Deus que deu. Ou seja, isso está dentro da graça comum a todo cidadão, no pensamento calvinista. E a graça de salvação, a salvífica, ela é dada aos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Então isso aqui também causa uma diferenciação, quem é escolhido e quem não é. Na posição arminiana, a graça é capacitadora, dada para todos. A graça vem para todo ser humano. Mas a graça salvífica, ela é dada àqueles que creem. Você tem que crer para ser salvo. Crer em quem? Em Jesus Cristo. É a doutrina da salvação. Graça
para a perseverança dada àqueles que obedecem. Então eu recebo uma graça de Deus e eu persevero, né, nessa graça, nessa certeza de salvação. Quanto à predestinação, a doutrina calvinista ela é baseada nos decretos de Deus. Deus decreta quem é eleito, quem não é, quem vai ser salvo, quem não vai, a grosso modo falando. Na doutrina arminiana, ela é baseada na presciência de Deus. Vamos entender isso agora na regeneração. Na regeneração, o calvinismo vai dizer que é a posição do monergismo, ou seja, mono, somente Deus vai agir aí. E a posição do sinergismo é uma posição arminiana, aonde da doutrina de Jacob Arminius, o homem ele tem uma participação, não que ele possa se salvar, não é isso, mas que ele participa buscando, entendendo, abrindo o seu intelecto, o seu coração e até mesmo mudando, ajudando na mudança da sua personalidade. Quanto à expiação, o sistema calvinista vai dizer que a morte de Cristo foi um sacrifício penal vicário em lugar do homem. Lá na posição arminiana, a morte de Cristo foi um sacrifício que Deus aceitou em sua benevolência no lugar de uma penalidade. Ou seja, no olhar arminiano não é uma penalidade, porque se Deus fosse, melhor dizendo, se formos olhar uma penalidade e Deus fazer um julgamento sério sobre isso, a humanidade não iria resistir. A humanidade seria julgada antes da hora. Então, benevolência no lugar de uma penalidade para nós. No sistema calvinista, o alcance da expiação é somente para os eleitos. Só alcança a expiação com o Senhor somente aquele que é eleito. A expiação só para aqueles escolhidos de Deus. Mas na posição arminiana é para todos, sem exceção. A aplicação desta expiação na posição calvinista é pelo poder do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Para nós, ou melhor, para os arminianos, pelo poder do Espírito Santo em resposta à vontade do pecador. Há aqui o permear do livre-arbítrio no ser humano, na doutrina arminiana. A ordem, ou então ordo salutis, essa ordem de salvação, na posição calvinista, eleição, pessoa eleita, predestinada, salvação, uma união com Cristo, chamado, regeneração, fé, arrependimento, justificação, como um novo crente, um ser de Deus, santificação e depois a glorificação, seria na eternidade. No sistema arminiano, na posição, a ordem, o ordo salutis, ele é chamado, a sua fé, você tem que crer, seu arrependimento, a sua mudança, a sua regeneração, a justificação que Deus dá, que agora você está regenerado, que você está arrependido, que você tem fé e que você teve um chamado. Aí vem a perseverança dos santos, a perseverança do crente e a glorificação. Na perseverança, é uma última questão que é colocada na grade aqui, a posição calvinista é perseverança de todos os eleitos pela graça de Deus. E na posição arminiana, a perseverança depende da obediência. Podemos fazer alguns comentários aqui sobre isso que nós lemos nessa grade. Na doutrina calvinista, a graça de Deus ela é considerada irresistível. O homem que assim recebe, ele atende a esse chamado de Deus e ele se converte. Estamos resumindo, né? E ele se converte, aceita o Senhor Jesus. Não há possibilidade do homem negar isso porque ele está predestinado. Vale lembrar que dentro do calvinismo, a doutrina também ela sofre subdivisões de pensamentos dentro do próprio calvinismo, matéria de outra disciplina.
Enquanto que o arminianismo, ele defende que a graça de Deus, ela vem, ela é possibilitada a salvação, mas ela é resistível. Enquanto a calvinista é irresistível, no arminianismo ela é resistível. Pelo homem ter o livre-arbítrio que Deus deu a ele, ele pode negar ou não as coisas de Cristo, se converter ou não. Né? Então, por isso que vem aquela pergunta: por que pastor, por que missionário, por que irmão, tanta gente se desvia dos caminhos de Deus? Porque justamente nós temos que perseverar na doutrina em que nós usamos o livre-arbítrio. E em determinados momentos nós aceitamos a esse Senhor Jesus, e em outros podemos nos desviar por N motivos e problemas, como os conhecidos pecados. Então, nós sempre temos que zelar por esta salvação, por essa proposta que foi ofertada ao Senhor Jesus e que nós aceitamos lá no passado. Então, para o sistema calvinista, aqueles que aceitam é irresistível porque ele já é predestinado. E o resto não, vai para o dano do inferno. Não são eleitos, não são escolhidos, não são nada. Mas para nós arminianos, no caso, nosso particular, nós sabemos que nós podemos aceitar ou não. Uma segunda pergunta que vem muito muitas pessoas, nós pregamos, elas vão à igreja, elas tentam compreender, mas não se decidem por Jesus, justamente por causa disso. É visto isso na prática e nos versículos bíblicos. As pessoas ouvem o Evangelho, mas não querem aceitar a esse Senhor Jesus porque tem o livre-arbítrio. E a consequência é como ela mesma, é para ela mesma. Ainda podemos falar da teologia arminiana para finalizarmos esse vídeo, falando da sua teologia arminiana. A teologia arminiana preocupa-se em preservar a justiça, a equidade de Deus. Como pode um Deus justo considerar as pessoas responsáveis pela obediência a mandamentos que são incapazes de obedecer? Esta teologia dá ênfase à presciência divina, à responsabilidade e livre arbítrio dos humanos, e à graça capacitadora universal, a graça como Deus capacita. Deus já sabe antes quem é suscetível a aceitá-lo ou não, mas ele faz a oferta, que pode ser aceita ou não. A graça pré-existente ou pré-eminente, como a maioria fala, pré-eminente, ela é justamente a ação do Espírito Santo anterior à conversão daquele que vai ouvir a palavra de Deus e vai aceitar. No caso da teologia arminiana, Deus, ele é soberano, mas resolveu conceder o livre-arbítrio aos seres humanos, sua criação. A salvação no sistema da teologia arminiana, só para reforçar, Deus predestinou para a salvação aqueles que ele viu de antemão que iriam arrepender-se e crer. Eleição condicional. Arrepender e crer. Condição. Cristo sofreu pelos pecados de toda a humanidade. Assim sendo, a expiação é ilimitada. É para todos. A salvação pode ser perdida pelo crente e, por isso, a pessoa deve esforçar-se para não cair e se perder. Cristo não pagou a penalidade dos nossos pecados, pois se o tivesse feito, todos seriam salvos. Né? Prestar atenção nisso. Antes, Cristo sofreu pelos nossos pecados para que o Pai pudesse perdoar aqueles que se arrependem e creem. A morte de Cristo foi um exemplo da penalidade do pecado e do preço do perdão. Então Jesus morreu para aqueles que o iriam aceitar. A salvação é franqueada para todos. Ainda posso falar aqui, para resumir aqui, e trazer a teologia wesleyana. A teologia wesleyana, mais conhecida nos dias de hoje, também vou separar em teologia, revelação e salvação. Na teologia wesleyana, é essencialmente arminiana.
pensamento de John Wesley, é arminiano. Embora ele transitasse em várias doutrinas, ela tem um cunho wesleyana, arminiana, mas tem um senso mais forte da realidade do pecado e da dependência da graça divina. Então sempre dependemos da graça divina, e o pecado é algo muito intenso, muito forte, que observamos para não perdermos esta salvação. Na revelação, a Bíblia é a revelação divina, o padrão supremo para a fé e a prática. Todavia, existem 4 meios pelos quais a verdade é mediada: a Escritura Sagrada, a razão, a tradição e a experiência. Esse é chamado quadrilátero wesleyano. Vou reforçar aqui: Escritura, razão, tradição e a experiência. Isso é importante para nós pentecostais, tá? A Escritura possui a autoridade suprema. Depois da Escritura, a experiência continua a ser a melhor evidência do cristianismo. Então, a experiência continua a ser a melhor evidência do cristianismo. Então, mostra aqui um equilíbrio entre essas partes para que flua a revelação de Deus aos seus salvos. Na salvação, a salvação é um processo de graça com 3 passos. Graça preveniente, vem antes de Deus; graça justificadora, que justifica aquele; e a graça santificadora. Graça preveniente, Espírito Santo trabalhando antes da conversão. A graça justificadora, aquela que te justifica como aquele que se arrependeu, aquele que aceitou os mandamentos e aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a graça santificadora, que nos possibilita buscar sempre uma santificação, como é lema da nossa igreja: santificação como estilo de vida. A graça preveniente é a obra universal do Espírito entre o nascimento e a salvação de uma pessoa. A graça preveniente impede que alguém se afaste muito de Deus e capacita a pessoa a responder ao Evangelho de forma positiva ou negativa, porque ela tem o livre-arbítrio, né? Falamos agora. Para aqueles que recebem o Evangelho, a graça justificadora produz salvação e inicia o processo de santificação. Ainda, o crente tem como alvo a obtenção da inteira santificação, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus, em uma segunda obra da graça. A inteira santificação significa que a pessoa foi aperfeiçoada em amor. A perfeição não é absoluta, porém relativa e dinâmica, tem movimento. Quando alguém pode amar sem interesse próprio ou motivos impuros, então ele ou ela alcançou a perfeição. Então o amor, ele vai nos mostrar estas situações aí. Ainda eu posso falar aqui, para encerrar esse vídeo, sobre o pêndulo da história da igreja. Em todo momento da história da igreja, até os dias de hoje, a igreja sempre vem oscilando em determinados momentos. O pêndulo poderia ir para um lado, imagina um pêndulo, vai para um lado com ênfase em emoções, e para outro lado seria uma ênfase ao intelecto. Então, no cristianismo bíblico, nós tivemos momentos de ênfase de intelecto, lá no início. Depois, no século II, principalmente no início do século I, século II, né? Não vamos colocar aqui a obra dos pais da igreja, que ainda é muito recente, mas nós tivemos o montanismo, que é citado lá no nosso material lá, século II por aí. É uma volta à ênfase nas emoções. Igreja primitiva buscando ainda coisas do espírito, coisas mais emocionais. Mas mais à frente, no século II e no século III, o gnosticismo, né, também tido como uma heresia, vai tentar o quê? Trazer uma ênfase intelectual para as escrituras e para o viver cristão, ainda primitivo. Mas já no século XIV e século XV, nós vamos ter uma volta do misticismo. É uma época de Idade Média, que
que acabamos de estudar recentemente. Na Idade Média, então, se buscava mais as emoções, o místicos, tempo das bruxas, das perseguições, da Inquisição e outras coisas mais. Mas logo no século XVI e XVII, em plena modernidade, vai se voltar para o intelecto, uma ênfase intelectual da religião, que é com a ortodoxia da Reforma. Com a Reforma, trazendo aquela ortodoxia, volta para a Bíblia, as traduções e as traduções para diversos idiomas, proliferação da Bíblia para os membros das igrejas, para os crentes, nós vamos ter um retorno para a ênfase nas emoções. Vamos ter lá o pietismo e vamos ter o metodismo. Isso é século XVII e século XVIII. Mais uma vez, vão tentar levar no século XIX e XX, recentemente, para uma ênfase intelectual da palavra de Deus através do liberalismo, que foi muito combatido. Foi muito combatido e houve reação da igreja protestante com o fundamentalismo, vamos entender assim. E agora, nos tempos, no final do século XX, meados do século XX para cá, podemos até dizer o início do século XX, por causa do movimento pentecostal de 1911, 1910 aqui no Brasil. Pentecostalismo e depois, na década de 80, o movimento neopentecostal, que é uma volta novamente para um cristianismo de ênfase nas emoções. Por hora nós vamos ficar com este vídeo. Numa outra ocasião a gente fala um pouco da parte filosófica do problema do mal, que também é interessante nós passarmos um pouco por esse material que está lá na plataforma. Ok? Forte abraço, até a próxima.